parecía conveniente desde Ecuador hablar sobre, por decir primero que nuestra realidad, como se ha planteado, es un conjunto de identidades en general en todos los territorios. Nosotros en nuestro proceso nos encontramos mujeres indígenas, mestizas, afro, mujeres montubias, y cada una desde una realidad distinta, de una realidad económica distinta. Entonces, pero evidentemente en Ecuador hay un sujeto con el cual nosotros hacemos una alianza fundamental entre mujeres y sujeto indígena. El sujeto indígena para nosotras ha sido durante la década de los 90 el sujeto que ha puesto por delante las luchas frente al modelo neoliberal, y en ese sentido se ha constituido como un paraguas del proceso de resistencia en Ecuador. Desde ahí nos parecía importante hablar sobre ese sujeto desde una visión feminista y desde las mujeres. En este momento, para Ecuador, la construcción de lo étnico recupera un elemento de superar una fragmentación que hubo en el proceso de resistencia y en el proceso social ecuatoriano. Es decir, para hablar de etnia y raza, nosotras necesitamos ver un hecho histórico fundamental, que es la colonización. La colonización en territorios americanos, o la Via Yala, recuperando los nombres indígenas originarios de acá. El Abya Yala, lo que era el Abya Yala, las culturas originarias violentadas, fueron expropiadas de sus territorios. Y a las mujeres particularmente también fuimos violentadas y expropiadas de nuestro territorio corporal. En ese sentido, para nosotros se vuelve una complejidad de realidades, desde donde no solo podemos ver el territorio como el espacio físico fuera de nuestro cuerpo, sino el territorio desde nuestra propia corporalidad. Nuestro territorio fue violentado, nuestras indígenas fueron violadas. El mestizaje sale de esa violación, y eso para nosotros nos implicó una ruptura con nuestro pasado, un desprecio con nuestro pasado por muchos años, por muchas centurias. La resistencia en ese sentido, la resistencia de 500 y pico de años de mujeres y hombres indígenas, es la recuperación de nuestra propia historia. Es volver a posicionarnos desde donde nosotras nos podemos ver, desde nuestra propia territorialidad y desde ese territorio corporal. Lo que ahora se llama el summa causa, o que se opone como el summa causa, el buen vivir, para nosotras no es posible si no está incorporado la territorialidad de las mujeres como cuerpos oprimidos, violentados, en recuperación de todo el bagaje histórico, de resistencia, de conocimiento, reconocimiento de la sabiduría de las mujeres. Para nosotros, en este momento, debatir este proyecto del buen vivir es la recuperación de estos conocimientos diversos, es el encuentro y el reponer, digamos, de alguna manera, reposicionar, volver a vernos a nosotras mismas, volver a vernos a nuestros propios pueblos como una integralidad. En esa medida la lucha social en la década de los 90, el movimiento indígena se puso de manera directa en confrontación con el Estado,
y alcanzó un proceso de cualificación de donde sale ahora el proyecto del buen vivir. Es decir, el proyecto del buen vivir no es una cosa que Rafael Correa ahora la coloca, es un proceso que viene de la lucha de la resistencia social. En este proyecto del buen vivir hay algunos elementos básicos que pone el movimiento indígena y las mujeres también dentro de este proceso del movimiento indígena. El uno es sobre la autodeterminación de los pueblos. El encuentro ahí es hacer una autodeterminación de los pueblos y una autodeterminación de las mujeres, de la decisión propia de las mujeres. En esta autodeterminación el planteamiento es los pueblos con capacidad, recuperando esa capacidad. El Estado debe reconocer esa capacidad que tienen los pueblos de esa autodeterminación, porque el movimiento indígena desde su comunidad, desde la comunidad, ha sabido manejar en el territorio los recursos, ha sabido proveerse en una alianza con la naturaleza de esos recursos, ha sabido conservar la biodiversidad de esos recursos, hace un control y manejo territorial, ha construido autoridades propias, y todo este proceso, e incluso también reconoce, por ejemplo, ahora en las leyes, en la parte jurídica, hay también la parte jurídica, digamos, desde el Estado tradicional, pero también la ley indígena, en donde la comunidad es quien decide el castigo que debe tener, el castigo, entre comillas, que debe tener la persona que cometió algún delito, robo, violación, etcétera, etcétera. Es la comunidad la que juzga a esa persona que cometió el delito. Y las leyes tradicionales deben respetar ese juicio que hace la comunidad. Entonces, ese es un reconocimiento del procedimiento indígena que ahora está en conflicto con los procedimientos tradicionales de la legalidad ecuatoriana. Porque, como sabemos, todas, estos procesos no son lineales, sino tienen sus conflictos e implicaciones conflictivas dentro de las mismas comunidades. Se ha dado casos en donde una persona es juzgada por la comunidad y tiene una sentencia en la comunidad, y al mismo tiempo es juzgada por las leyes tradicionales y tiene una sentencia y encarcelamiento bajo esas leyes tradicionales. Esto se vuelve muy conflictivo realmente. Otro tema que también se recupera y se reconoce ahora es la educación bilingüe. En la educación bilingüe, las mujeres y hombres indígenas el Estado tiene la obligación de dar la educación de sus lenguas nativas. Pero esto se vuelve complicado con las escuelas normadas desde la ideología tradicional, en donde el aprendizaje del quichua se desvaloriza y muchas indígenas, por ejemplo, no pueden ir vestidas, incluso con sus ropas tradicionales. No pueden ir vestidas con sus ropas tradicionales porque son discriminadas. Y para muchas escuelas es mejor que el aprendizaje del inglés, del italiano, de otros idiomas, pero no del quichua. Entonces, es en esa realidad compleja que el movimiento indígena ahora enfrenta a este Estado que
recupera estos derechos del movimiento indígena, recupera todo este conocimiento ancestral del movimiento indígena, de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero al mismo tiempo no crea a través de las leyes condiciones adecuadas para que este proceso se vaya dando, favorable a este buen vivir o el summa causa. Tal vez el elemento más conflictivo en este momento es el acceso a los recursos. En Ecuador vivimos un conflicto fuerte en esta lógica del neodesarrollismo extractivista. El gobierno ha entrado en una lógica de extracción de los recursos con más fuerza. Es así que las luchas que en estos últimos años hemos tenido son luchas por los recursos, agua, tierra, y esas luchas van a ser un poco lo que van a ir resolviendo para dónde se va a dirigir la lógica del modelo que se va dando en Ecuador desde el neodesarrollismo. Y al mismo tiempo, este proyecto del buen vivir se va a evidenciar que en la realidad, en la práctica se dé. Porque para el mundo indígena, el acceso al recurso no es simplemente una cuestión de derechos, es una cuestión fundamental para la sobrevivencia. O sea, el mundo indígena vive en una relación estrechísima con la naturaleza. El territorio es un elemento fundamental de construcción de la vida, donde se expresa la vida, la sabiduría, la construcción del poder mismo como comunidad. Ese referente de comunidad es lo que está en disputa en acceso a la posibilidad de decidir sobre sus territorios. No es solo un modelo, si se da un modelo extractivista o no, es si realmente se cumple el buen vivir. En ese sentido también el planteamiento y la alianza continental que ha hecho el movimiento indígena creo que es importante rescatar. Los encuentros regionales del movimiento indígena han posicionado el proyecto de la autodeterminación de los pueblos, de la plurinacionalidad, como un proyecto continental. Y las mujeres ahí también han puesto su voz, asumiendo que ellas no quieren estar solo en la movilización, sino también en los espacios de decisión y dirección de esos procesos. Han asumido entonces que el proyecto del buen vivir no solo debe ser en disputa con el Estado, sino también en disputa con sus propias organizaciones, en disputa con sus propios compañeros, en la organización, en el territorio, en sus propios cuerpos. Gracias. Bom dia a todas e a todos. Eu preparei aqui um monte de páginas. Não vou conseguir falar nem a metade, eu já tenho isso claro, mas a tentativa vai ser até o final do último minuto e segundo que eu vou ter aqui. A primeira coisa a dizer é que se existem algumas das questões que fortalecem e estruturam o capitalismo, uma delas com certeza é o racismo. Se chegou aqui no Brasil uma população que foi escravizada e se tornou por isso uma mercadoria, foi uma das mercadorias que mais enriqueceu vários setores e que mesmo o término dela teve uma diminuição absolutamente gradual, que foi a quem tem mais de 60, depois os filhos não eram mais escravos, mas foi muito gradual. Isso também significou
que esta demora, mesmo com a abolição, só aconteceu depois que já estavam mais de 70% a 80% da população africana, os seus descendentes, já estavam livres. E se os que construíram o movimento abolicionista falavam que basicamente essa era uma questão importante, dentro desse setor tinha uma questão também, principalmente da questão do regime, da mudança, né? Da mudança para o término da monarquia. Aqui, o que se tem de coisa contável até agora é que foram mais de 9.500.000 africanos que foram transportados para as Américas e para o Caribe. Destes, para o Brasil, vieram 38%. Então, hoje a gente tem uma população que é a segunda maior população negra do planeta. Se isso colocou como uma mercadoria, o que adviu depois foi a estruturação disso para se manter. Um dos primeiros a falar sobre quais eram as questões que envolviam o racismo e a questão de classe, e teve um marco absolutamente fundamental, foi Florestan Fernandes. Ele fez esse trabalho em 1964 para servir de cátedra para entrar na academia, na USP. E ele colocou que era um tema que não era visto, não era colocado, e que absolutamente foi um dos setores desse regime social que mais sofriam com o que foi o início do capitalismo, né, que era a população negra. E ele mesmo justifica que ele vai usar essa nomenclatura porque o próprio movimento negro, e ele ouviu muitas das pessoas do movimento usando esse termo. Então eu também vou começar dizendo quais são as questões, e muitas vezes elas são colocadas na nomenclatura. Existe o termo raça, etnia e cor. O termo raça, apesar de todos concordarmos que raça é raça humana, mesmo assim, insistentemente, na questão sociológica, esse termo ainda é usado. Eu costumo dizer que se os pesquisadores militantes não sabem o que é raça negra, com certeza a polícia sabe. Porque das orientações desse cerco do Estado, da violência, é identificar quem é o criminoso. E o criminoso é o negro jovem. E no início do século XIX, uma das questões também era justificar isso em nome da ciência. Nada é isento. O Estado não é isento, a ciência não é isenta. Então, a orientação era que esses eram os criminosos, ou os doentes, que era uma das razões para que esse país não se tornasse uma nação. Então, a etnia diferente, embora tenha um termo que dentro dos pesquisadores também é muito usado, ela é diferencial porque é o Brasil. Se a gente pode pensar que existem olhares diferentes, tanto na religião, na cultura, nos alimentos, para os negros que foram para a Bahia ou para os negros do Rio, que a coisa mais concreta é dizer os sambas são diferentes, que eram bantus, nagôs, e eram dos vários. Isso são etnias. Mas aqui, a discriminação, o racismo, não se dá pela etnia. Você pode dizer que existe uma discriminação, a mortalidade que teve na África, eram de etnias diferentes, embora sejam todos negros. Mas isso, no Brasil, ela não se justifica. Você pode falar de etnias diferenciadas, mas aqui para a população indígena. Mas, comumente, dentro do Brasil, colocado no meio urbano, essa coisa não se justifica. E a cor é a tonalidade de cada um. Costuma-se dizer que uma das razões em que mais questionam, por exemplo, as cotas, é que
a gente vai dizer que é branco e que é negro, não é a gente que tem que dizer, a pessoa que tem que dizer, porque é a autodeclaração. É como ela, neste momento, se sente. E é interessante porque, em determinado momento, na década de 90, uma pesquisadora da Bahia, logo a Bahia, que tem 86% da população é negra, colocava que uma das dificuldades era que não dava para identificar quem era negro ou não, então precisou a ajuda de um geneticista, porque depois que o Olodum apareceu, todo mundo resolveu ser negro. E que isso era um problema para a ciência. Na verdade, isso é uma solução para a autoidentificação e autoestima da população negra, que a ciência vai usar dependendo do que se quer. E a diferença entre preconceito e discriminação é que é um preconceito, são ideias concebidas que você tem sobre determinado tema. E na discriminação é a ação, é o que você, dentro de um conceito que às vezes você nem percebe que tem, você faz uma determinada ação dentro desse preconceito existente. Quando o Florestan falava sobre o que era a Revolução Abolicionista, e que ele disse que, apesar desse momento histórico, vários desses setores, na verdade, preferiam e estavam como norte a mudança de regime, a mudança para sair do período monarquista e entrar no outro período republicano. E que isso, na verdade, além de tudo, Florestan colocava que esse setor escravista, ele não ajudou a população negra a se integrar na sociedade de classes. Visto isso de um entendimento, visto um pouco também de uma certa ingenuidade, e pensar de que havia algum interesse dessa população que se utilizava do negro enquanto escravo, para ser escravo e objeto, para ser um cidadão integrante. Porém, ele também colocava que esse era um dos problemas da população negra, que quando se integrou, quando foi liberto, ele deixava de ver algumas coisas e que os imigrantes que foram trazidos justamente para embranquecer o país, e que estes imigrantes eram vistos sim como agentes naturais de trabalho. E já a população negra era vista como aquela que não se integrava às leis e aos acordos, diferente dos já acostumados europeus. E que, nesse sentido, eles muitas vezes preferiam fortalecer a sua libertação do que se integrar aos espaços formais do trabalho. E que, nesse caso, Florestan colocava que muitas vezes os libertos tinham falta de coragem para enfrentar as ocupações degradantes. E em outros, que houve uma deformidade das suas pessoas pela escravidão. Mas ele justificava que era uma competição muito forte a do estrangeiro com a população negra. E que isso fortaleceu para que eles cada vez mais estivessem nos espaços outros desrespeitados e sem os direitos e não vistos enquanto trabalho. Mas uma das questões é que ele colocava sobre disso ser um dos problemas fundamentais da não integração, mesmo entendendo esse processo como um processo que a sociedade absolutamente não fazia esse movimento da integração, ele também justificava como as deficiências do negro. Eu digo isso para colocar que, assim, é imprescindível o papel histórico de Florestan Fernandes para introduzir essa questão. Mas o entendimento, assim como a gente diz muitas vezes que Marx não respondeu sobre tudo, Florestan não respondeu sobre tudo, Freud não respondeu sobre tudo. Mas que a continuidade dessa discussão ajuda a que a gente encaminhe melhor as questões. Ele coloca muito que o negro e o mulato foram excluídos da categoria social, de tendências modernas da expansão do capitalismo. 10 minutos. E que... faltam 10.
e que os brancos colocavam que não haviam essa questão natural do trabalho, que os negros não conseguiam olhar essa questão como algo que deveria ser incorporada. Já os negros a que ele entrevistou, ele falava que eles não estavam preparados em inserir nesse processo, que a corrupção é absolutamente muito grande, que até a ambição existia. E mesmo Florestan colocava que os espaços em que os negros se integravam eram os espaços culturais para relaxar um pouco desses espaços do trabalho. Deixava ele de ver que alguns desses espaços eram espaços de fortalecimento da identidade, de espaços de troca também, para que essa questão se fortalecesse. E que um temor constante era da rebelião negra. Essa discussão sobre a rebelião negra, normalmente, ela volta. Ela volta na década de 70, na questão do movimento negro, quando respondeu MNU, foi um dos responsáveis por isso, de agressões a um determinado militante, e colocava sobre racismo. Ou então, jovens que foram acorrentados, foram laçados e colocados em praça pública, ou como a população era vista jogando capoeira ou fazendo samba, que essa rebelião ela poderia modificar a história. Aliás, uma das justificativas contra a cota é justamente de mobilizar a população negra, de fazer um processo e que não ajudaria na composição da sociedade. Uma outra questão, quer dizer, um dos autores que respondeu essa questão do Florestan foi o Carlos Rosenbaum, que ele colocava que se ele se retraiu, se houve um bloqueio, conforme o Florestan falava, é que essa estrutura que foi colocada, ela teve a manutenção da concepção do que seria a raça. A raça foi modificada, como o capitalismo faz normalmente, para que viesse uma outra conotação das continuidades de diferenças, em que essa manutenção se faz nas questões do trabalho, na questão da juventude, e que para o Florestan, esse era o dilema racial brasileiro, né? Falar dessa democracia racial. Mas uma das lembranças que o Carlos Rosenbaum coloca é que na década de 50, para entender como acontecia a questão do racismo em vários países, e que o Brasil era a democracia racial, foi feita aqui uma pesquisa da ONU que mostrou, na verdade, o racismo existente. Então, essa pesquisa serviu para corroborar com que esta era uma das grandes falácias brasileiras, né? E que o Yanni, que é o Ottaviani, é outro autor, ele fala muito que ele passou de alienado no produto do seu trabalho em sua pessoa, porque o que escravo era, ele não se utilizava só, essa é a diferença, entre o trabalho exercido. Não era a força de trabalho dele só que estava havendo, era o mercado, era o produto. Era também ele mesmo. Ele passou disso a ser alienado no produto do seu trabalho. Então, esta questão permaneceu de qualquer forma sem ele ter para ele a questão do seu próprio produto, né? Uma outra questão diferente é o que foi a Frente Negra Brasileira, que ela foi fundada em 1931. Ela foi mais forte em São Paulo, mas ela teve várias de suas sedes também espalhadas por vários estados. Mas ela foi absolutamente fundamental para a organização que gerou disso, anos depois, um partido político, que foi extinto pelo governo Vargas, mas que, e dentro desse setor, tinha um setor que era integralista, que tinha, fazendo as diversas trocas com o que poderia obter do seu próprio trabalho, da sua própria militância, do seu espaço político, mas que isso muitas vezes também se tornou um problema de uma questão que não era geral, que poderia ser fortalecido com uma elite negra.
Outra parte da Frente Negra era um grupamento absolutamente mais ligado às questões marxistas, inclusive, e que teve esse seu espaço de uma grande organização, eram as mulheres. Dois setores das mulheres eram principais, eram absolutamente importantes para a manutenção da Frente Negra brasileira. Um era as Rosas Negras, que elas eram uma organização de mulheres em que ajudavam a organizar os bailes, mas antes dos bailes tinham poesias, tinham debates em que fortaleciam a discussão racial, então traziam outros grupamentos de pessoas para essa discussão, e também as comissões de mulheres que fortaleciam a educação dos filhos dos negros, porque a ideia principal era de que precisava, para alcançar um certo outro padrão de vida, que essas crianças fossem educadas e que a educação é importante. Era a cruzada feminina. Porém, apesar desse grande papel da Frente Negra Brasileira, nunca uma mulher foi da direção da frente. Nunca. Mas todas elas sustentavam a discussão e apenas dentro do jornal da Frente Negra, que era a Voz da Raça, tinha os espaços, mas que eram apenas utilizados para dizer como essas mulheres deviam se comportar para serem respeitadas diante da sociedade. Já que eu vou ter que acabar daqui a pouco, queria falar de algumas coisas absolutamente fundamentais, que era do que são as políticas afirmativas. As políticas afirmativas são políticas em que elas contrapõem o que está. Nada é natural. Se ela não é natural, mas se as questões da opressão e a desqualificação cotidiana desses setores oprimidos acontecem, há de se fazer uma política de Estado para que seja natural, que literalmente todos mesmo tenham direitos. E a partir daí, existem as políticas afirmativas que se colocam como políticas que são, nesse Estado, mesmo Estado capitalista, elas podem começar a modificar algumas questões para deixarem de ser naturais. Nesse sentido, aconteceu o ensino da história da África e da cultura negra, que várias dessas propostas foram advindas no governo Lula, é verdade. Então vamos aos pontos positivos do governo Lula para isso. Ele fez a CEPIR, a Secretaria de Igualdade Racial. Ele aprovou, logo no seu primeiro governo, o ensino da história da África e da cultura negra. Ele começou a fazer a discussão da lei de cotas. Começou a fazer a discussão da questão do aborto. Quais foram os problemas disso? A CEPIR, por exemplo, nunca teve financiamento próprio e era muito pouco formalizada as trocas de políticas sobre essas questões entre os vários outros ministérios. Então, na verdade, ela não introduz nada, não modifica a política. Uma outra questão, por exemplo, a questão do ensino da história da África. Apesar dessa lei, a única lei aprovada de todo o leque de questão da população negra, essa é uma lei que ela se fecha para continuar o financiamento de setores privados ou grupamentos e ONGs de fortalecer e ensinar o que é isso, porque não está colocado dentro das universidades o ensino desse conteúdo obrigatório. Então, na verdade, é uma lei que não encaminha nada. Assim como a questão de cotas, em que cada universidade está fazendo o seu próprio entendimento, tem na UFRJ, por exemplo, a maior universidade federal do país, a não aprovação da questão de cotas raciais, né? No Supremo Tribunal essa questão foi colocada e a gente teve que ouvir o setor do DEM colocando que esta era uma questão, na verdade, que fomentava uma rebelião, uma desestruturação da sociedade. Afinal, não aconteceu estupro com as mulheres negras. Afinal, não foi uma violência o que aconteceu.
Sim, Gilberto Freire em outros anos. O problema é que ele falou isso este ano. Na questão... Vou usar mais 5 minutos que eu fiz um acordo de usar mais 5. Eu vou, já que é rebelião negra, eu aviso a todos que eu vou fazer uma rebelião aqui, tá? Falando em 5 minutos. Na questão na questão também do Estatuto da Igualdade Racial, era um estatuto que ele foi fomentado e apresentado como uma nova lei áurea. Ele foi colocado, assim como aconteceu com o PNDH 3, ele foi completamente desestruturado e, na verdade, era um outro belo enfeite. O que ele foi retirado? Ele foi mutilado, obrigado, porque, primeiro, ele muda o capítulo da saúde do Estatuto, suprime a obrigação da inclusão do quesito cor. Isso significa que ele desrespeita, inclusive, a deliberação do Conselho Nacional de Saúde. Ele significa que não vão ter políticas para a população explicitamente, porque quem mais usa o SUS é a população negra. Ele modificou, substituindo as palavras como derivadas da escravidão do Estatuto, a afirmar que no Brasil não há discriminação por causa da cor e defendendo a meritocracia. Ele retirou o direito à população das terras quilombolas do texto original e marca a posição da bancada ruralista. Ele, no projeto, diz não à titulação das áreas, diz não à cota no serviço público, diz não à cota das universidades, diz não à cota nas legendas partidárias, né? Então, na verdade, ele desconfigura toda a questão do que foi colocado. Na questão que se fala da violência, a violência hoje é sinônimo, para quem escreve, para quem olha sobre o olhar do opressor, de que é preciso fazer a maioridade penal. Significa que o criminoso são os negros e os jovens, porque maioridade penal a gente já sabe quem vai para a prisão. Quando aconteceu a lei sobre porte de armas, o resultado dessa lei foi que os jovens brancos eles diminuíram a mortalidade, e os jovens negros aumentou a mortalidade. A gente pode falar também da violência sobre o caso da intolerância religiosa. E aqui no Rio, por exemplo, para abarcar os evangélicos, vide o que aconteceu com a Dilma, porque isso foi uma movimentação do setor petista, modificou para liberdade religiosa, não mostrando o que acontece no cotidiano aqui do Brasil. E eu vou, para ninguém mais me bater aqui, e uma das questões, falar da questão que aconteceu aqui no Rio. Uma empregada doméstica estava às 5 horas da manhã na Barra esperando o ônibus. Um grupo de jovens brancos desta localidade começou a agredi-la, bateu, feriu muito. O que foi dito é que eu pensei que fosse uma prostituta. Ela era uma mulher negra, trabalhadora, espera do ônibus às 5 horas da manhã para ir para o seu trabalho. Os pais e os amigos desses jovens falaram, mas por que prender? Eles não são maus, eles apenas acharam que era uma prostituta. Até porque é prioritário que as pessoas falem, eu vou ler aqui, eu não vou cantar não, porque eu não tenho boa voz, mas falar uma música, já que não deu para fazer jogral que nem a Társia, o nome é A Carne. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e que para debaixo do plástico, que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que fez e faz história pra caralho, segurando esse país no braço, meu irmão. O gado aqui não se serve revoltado, porque revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto, e o cabelo esticado.
e mesmo assim ainda aguarda o direito de algum antepassado da cor brigar por justiça, por respeito, de algum antepassado de cor brigar bravamente por respeito. Para terminar mesmo, pensar em duas questões que eram inclusive integrantes da antiga DS a qual eu fazia parte. Existia uma divergência entre a gente já era pouco, mas tinha uma divergência, que era quem defendia raça e território, quem defendia raça e classe. Eu era a única que era divergente dos dois, mas infelizmente 90% desses meus companheiros não vieram para o PSOL. É uma solidão muito grande, muito grande. Mas pensar que essas questões têm dois problemas. O primeiro, raça e território, apesar de a gente falar dos territórios negros, ele não introduz algumas questões que são colocadas na questão do capitalismo dos setores urbanos que a gente tem que resolver. E no raça e classe deixam de integrar questões que são, repito, transversais, como as questões das mulheres negras e como as questões das populações tradicionais. E repito sobre a transversalidade, porque é diferente de ser um assunto secundário. Eu não quero que isso seja secundário, eu quero que seja transversal, porque se for, e quero que seja um assunto importante, mas se for só principal, só dito assim, significa que eu vou continuar solitária. E significa que as outras pessoas dos outros setores que não têm o movimento negro como movimento principal da sua militância, continue deixando todas as questões só para aquele militante que coloca como transversal. E continua a não olhar o seu estudante, colega negro, o seu vizinho jovem negro, como uma questão a ser discutida na questão da juventude. Continua discutindo a questão sindical sem pensar que existe uma transversalidade, porque a principal, como bem lembrou a Tárzia, das mulheres que se entraram no mercado oficialmente, as mulheres brancas, no início do século XX, as mulheres negras já estavam. Então, eu proclamo a todos, que participem cotidianamente dessas discussões que é nossa, que é de todo mundo e que aponta o dedo para as prisões, para os hospitais psiquiátricos, para analfabetismo, para a população que hoje é a maior parte do Brasil.